A Tânia queria assistir também, tá, Carol? Mas ela tá numa reunião com o Thiago lá no escritório. Então, não sei se ela vai Ah, conseguir. tá. Eu chamei o Thiago e a Tânia também, né? O Mas Thiago o Thiago falou comentou que ele também. tem uma reunião também. É. Tudo bem. Posso ir, então? Só um pouquinho, vamos lá. Então, a gente abre aqui a arguição da aluna Maria Carolina, que vai abordar aqui os temas relacionados ao seu TCC, a proteção jurídica contra o crime de maus tratos aos animais no Brasil. Então, com a palavra, faça a apresentação, e uma boa apresentação, Carol. Obrigada, professor. Bom, primeiramente eu queria agradecer à professora Alessandra pela orientação, toda a ajuda, né? Que você sabe o quanto esse tema para mim é importante, quanto eu gostei de fazer esse trabalho. Também ao professor Eric por ter aceitado participar da banca. Fiquei muito feliz quando eu soube que era você que ia estar aqui com a gente. E todos os meus colegas que estão aí assistindo, né? Obrigada por estarem me prestigiando, gente. Bom, vamos lá. Eu escolhi esse tema, né, porque eu sinto que esse crime de maus tratos aos animais, ele ainda não é levado muito a sério, né? Nem pela área jurídica, nem pela sociedade em si. Inclusive, eu percebi, né, pelo estudo que eu fiz, que a sociedade ela não leva tão a sério nem na questão das pessoas que praticam, né? Porque é meio ineficaz, assim, a pena, as penas são muito brandas, gera uma sensação de impunidade, né? E a sociedade que é contra essas ações, eles também acabam não procurando o direito por conta disso, por ser muito brando, por ser essa sensação de impunidade, e eles acabam tentando utilizar de outras formas, né, além do direito. Então, a própria sociedade vai, recolhe o animal, cuida, trata do animal, tenta mandar para adoção, e inclusive não tem nenhum auxílio estatal com os gastos que as pessoas têm, porque são gastos muito grandes com cirurgias, enfim, né? E eu acredito que esse crime ele devia ser mais discutido, devia ter uma proporção maior, porque a gente está falando dos animais, os animais eles estão inseridos na fauna, e a fauna ela é do meio ambiente, né? O meio ambiente ele é um direito difuso, de acordo com o que a gente consegue extrair do artigo 225 da Constituição Federal, né? E os bens difusos, esses direitos e bens difusos, eles têm uma importância muito grande, porque a gente não consegue individualizar quem que vai ser o beneficiário, né? O beneficiário é toda a sociedade, todo mundo se beneficia com os bens difusos, né? E como os animais estão inseridos no meio ambiente, eles têm que ter essa mesma tratativa, essa mesma importância, né, a proteção dos animais, que tem o meio ambiente como um todo, né? Essa proteção aos animais, né, de uma forma geral, o meio ambiente também, na nossa doutrina, na nossa lei, ela é vista de uma forma antropocêntrica, né? Então, coloca o homem como o destinatário da lei e não os animais. Então, no caso da crueldade contra os animais, o que se visa proteger é o bem psíquico, né? A saúde psíquica do ser humano que não suporta, que não consegue ver esse tipo de ações, o animal sofrendo dessa forma, né? Diferente da visão biocentrista, que é uma visão que ela está em crescimento, que alguns países ela até já utiliza essa visão, né? Que a visão biocentrista ela é o contrário, ela vê o animal como destinatário final do direito. Mas aqui no Brasil não é assim, a grande maioria da doutrina ela vê de uma forma antropocêntrica. Então, mesmo eu tendo um pezinho na visão biocêntrica, né, eu quis no meu trabalho colocar realmente a visão antropocêntrica, que é para mostrar que mesmo quem tem essa visão, que mesmo quem vê o ser humano como destinatário do direito, é, consegue entender, para conseguir entender a importância desse tema e a importância que é defender os animais, mesmo tendo o ser humano como o destinatário da lei, tá? Bom, a proteção animal, né, ela está tanto na Constituição como em leis infraconstitucionais. Então, as duas leis mais importantes que eu vejo é a Lei de Proteção à Fauna, que fala da proteção dos animais silvestres. Só dar uma pausinha e falar um oi para a professora Tânia. Obrigada por ter aceitado o meu convite, professora.
Então, voltando, a Lei de Proteção à Fauna, né, que ela fala da proteção dos animais silvestres, mais especificamente, e tem o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que aí entra mais aprofundadamente nos maus tratos aos animais e nas penas para esse crime, né? Já a Constituição Federal, ela garante essa proteção de uma forma um pouco mais genérica, só a crueldade, né? Então, ela vai realmente vedar a crueldade. E vai caber às leis infraconstitucionais e a doutrina uma tratativa aí mais específica desse caso. Essa vedação da crueldade, ela está no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição, que eu peço licença para ler. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, inciso 7, proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, a gente vê que na Constituição Federal, o conceito de crueldade ele ficou um conceito bem aberto realmente, e ficou a cargo da doutrina de tentar conceituar. Eu utilizei, né, de acordo com essa visão antropocêntrica que a gente comentou, eu usei aí o conceito, peguei um pouquinho do conceito da professora Érica Bechara e do professor Fiorilo, que eles explicam que a crueldade são as condutas que causem algum mal para o animal, mas desde que essas condutas elas fujam do completo necessário para a garantia dos direitos fundamentais do ser humano. Isso quer dizer o quê? Que sim, nessa visão que a gente tem que o homem está no centro, a gente pode sim causar algum mal ao animal, pode se utilizar do animal, desde que seja para um benefício do ser humano, e esse benefício seja exclusivamente para a garantia dos direitos fundamentais. Então, tem alguns casos aí que a gente tem de exemplo, por exemplo, a produção de vacinas que se utilizam de animais, e a gente tem visto, principalmente agora, mais do que nunca, a importância das vacinas, né? Para a produção de medicamentos, o abate de animais para consumo, né? Por mais que exista aí uma galera que já está mostrando que é possível você se alimentar de uma forma saudável sem alimentos de origem animal, isso não é o natural para a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas não tem esse acesso nem ao conhecimento, nem financeiro, então o abate ele é também de extrema importância para a alimentação do ser humano. O que não pode acontecer nesses casos é que se extrapole uma crueldade que se extrapole o extremamente necessário. Então, no caso, por exemplo, do abate, isso é uma coisa que a gente vê que acontece, crueldade que não deveria acontecer, né? Em granjas, por exemplo, as galinhas elas ficam em cubículos sem poder ver o sol, sendo estimuladas para produzir a maior quantidade de ovo que elas fariam de uma forma natural. Para a produção do foie gras, o pato ele é alimentado 24 horas por dia de forma forçada para ficar com fígado gordo e se ter aí um alimento caríssimo e chiquérrimo. Os porcos, né, eles ficam em jaulas muito pequenas, sem conseguir sequer se mexer. Enfim, são práticas que são comuns na pecuária e que não deveriam ser de acordo com a Constituição, né? E uma outra grande discussão que a gente tem, que está muito em alta hoje, é referente à proteção do animal dentro do meio ambiente natural versus a proteção do meio ambiente cultural. Isso porque o meio ambiente ele tem que ser protegido, ele é protegido pela Constituição Federal da mesma forma, né? Não se pode ter uma proteção maior ao meio ambiente natural do que ao meio ambiente cultural. E existem alguns esportes que se utilizam de animais e que são considerados patrimônio cultural, né? E são esportes que a gente tem denúncias aí muito graves de maus tratos, né? E eu trouxe como exemplo 2 desses esportes, né? Que é a farra do boi e a vaquejada. A farra do boi, ela é considerada patrimônio cultural porque ela relembra a data da Malhação do Judas, que é uma data religiosa, que foi trazido pelos portugueses, né? E o que acontece na farra do boi? Eles soltam o animal e vão atrás desse animal
chutando, jogando pedra, jogando madeira, bate com objetos, perfuram inclusive a pele do boi com objetos cortantes, né? Eu já vi casos, inclusive, de amarrarem o boi em picapes e sair arrastando o boi pelo asfalto, e isso vai se estendendo até o boi entrar em exaustão, e muitas vezes ele morre de exaustão, morre de fome, né? Porque isso fica realmente por um longo tempo, né? Essa prática ela já é vedada pelo STF, já foi considerada inconstitucional, mas infelizmente ainda acontece bastante, principalmente no sul do Brasil, em Santa Catarina, de forma clandestina. E a outra que eu trouxe foi a vaquejada, né, que ela é tradicional em vários estados do norte e do nordeste do país. Ela é reconhecida, junto com o rodeio e o laço, pela Lei 13.364 de 2016, como bem imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. E nela são dois vaqueiros numa posição e o boi fica no meio, e eles pegam o boi pelo rabo e vão girando, puxando o boi pelo rabo até girarem o boi, e a intenção é colocar o boi de costas no chão com as quatro patas para cima. Quem conseguir fazer isso ganha aí o torneio, né? E essa tração no boi, né, na cauda do boi, ela gera problemas na medula, problemas na coluna. Já vi também casos de sair pedaço do rabo na mão dos vaqueiros. Então, ela também é bem brutal, assim, né? E o STF ele já tinha se manifestado pela inconstitucionalidade dessa prática, né? E aí o Legislativo ele veio com uma emenda constitucional do artigo 225, incluiu o parágrafo 7, que eu vou dar uma lida também. Parágrafo 7. Para fins dos dispositivos na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º desse artigo, que é aquele que eu li que veda a crueldade contra o animal, né? Não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 dessa Constituição, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. E aí foi que eles fizeram, né, justamente por conta da Lei 13.364, que elevou esses esportes a patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. O que eu não vejo como você vai conseguir assegurar o bem-estar dos animais, né? Se você puxa um animal pelo rabo, você não consegue garantir que ele não vai ter um dano aí na medula, não vai ter um dano no rabo, né? Enfim, depois dessa emenda constitucional, hoje a vaquejada passou a ser considerada constitucional. A Procuradoria-Geral da República ela entrou com uma nova ADI para tentar ser declarada a inconstitucionalidade desse dispositivo, e agora a gente está aguardando a decisão dessa ADI que ainda não saiu. Mas na doutrina, a doutrina ela já é pacífica, entendendo que esses esportes que causem maus tratos aos animais não podem ser considerados constitucionais, né? Mesmo sendo manifestação cultural. Porque uma das intenções de proteger o patrimônio cultural é que a gente sinta orgulho das nossas raízes, né? Que a gente sinta orgulho de onde a gente veio, as nossas conquistas e tudo mais. E esse tipo de prática, ela não pode ser considerada uma prática que cause orgulho, nem internamente e nem para fora, né? Porque muitas pessoas, muitos outros países não conseguem ver como uma forma bonita isso, né? Isso poderia até ser alguma forma de dificuldade de relacionamento entre países, né? E da mesma forma, se a gente for parar para pensar, a nossa sociedade ela foi construída com a escravidão. E não seria admitido, nem deve ser admitido, né, manifestações culturais racistas ou que exaltassem a escravidão. Então, não tem por que a gente falar que toda e qualquer atividade que fez parte da nossa formação como sociedade seja mantida, né? Depois, chegando mais para o final da segunda sessão do trabalho, eu abordei ali a teoria do link, que é uma teoria que ela é muito estudada nos Estados Unidos e também é utilizado pelas agências oficiais dos Estados Unidos, o próprio FBI utiliza, né? Ela foi trazida para o Brasil por um tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, e essa teoria, ela basicamente, ela faz a ligação
entre o crimes contra animais e os crimes contra outras pessoas. Então, pelos estudos que foram feitos, né, que eu até dei uma resumida no trabalho, foi identificado que a maioria das pessoas que causaram maus-tratos a animais também tinham histórico de crimes violentos contra outras pessoas, principalmente crimes de violência doméstica. E se a gente parar para pensar, isso faz muito sentido, né? Porque uma pessoa que ela não tem o bloqueio de fazer um animal que tem sentimentos parecidos com os nossos, né? O animal sente amor, sente dor, ele grita, chora quando está sendo maltratado, né? E uma pessoa não se sente mal em fazer essas coisas. Para mim, eu imagino que o bloqueio seja muito assim, uma linha muito tênue para esse bloqueio da pessoa fazer com um ser humano também, né? Inclusive, alguns desses estudos nos Estados Unidos, né, até mesmo o FBI, eles relacionam a crueldade contra animais com serial killers, né? Foi identificado também que a maioria dos serial killers tinha histórico de maus tratos aos animais. Essa semana, inclusive, eu vi no Instagram daquela psicóloga Ana Beatriz, que estuda a psicopatia, ela até escreveu aquele livro Mentes Perigosas, que a gente estudou esse semestre em psicologia jurídica, e lá no Instagram dela, ela falou sobre o perfil daquele Lázaro, que está foragido, né? Ela abordou o perfil psicopata dele e o perfil de serial killer, e por 2 vezes ela mencionou que ele tem histórico de maus tratos aos animais também. Então, isso parece realmente ser uma coisa comum entre essa população, né? Então, eu acho que assim, essa teoria ela ainda tem muito para ser ampliada, ela podia ser muito mais utilizada no Brasil, porque ela não é utilizada no Brasil, né? Mas ela é muito importante para a proteção animal nessa visão antropocentrista, né, que eu comentei, porque pode ajudar as autoridades a agir com mais rapidez, verificando se existem casos de outros crimes acontecendo, principalmente dentro da família daquele agente, né? Não que a gente vá admitir que todos os casos de maus tratos aos animais a pessoa também seja um criminoso violento contra outras pessoas, mas é mais para uma questão de as autoridades conseguirem fazer uma investigação maior e verificar se tiver algum outro crime acontecendo, conseguir cortar por ali, né? Até porque os crimes de violência doméstica, a gente sabe que muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar, né? Então, acaba se escalando muito rápido, virando feminicídios, homicídios. Então, você conseguindo fazer uma investigação maior, pode se prevenir alguns crimes piores, né? E aí, para fechar, na terceira sessão do trabalho, eu aprofundei mais o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que é a que fala efetivamente do crime de maus tratos aos animais e as penas, né? E ela teve uma recente alteração, né? Antes dessa alteração de setembro de 2020, a pena era de 3 meses a 1 ano para qualquer caso de maus tratos aos animais. Então, independente da conduta, o crime era sempre de menor potencial ofensivo, mesmo para casos muito graves, como zoofilia, pessoas que torturam animais. Eu já vi também, né, como eu sigo alguns protetores, gente que coloca fogo no animal vivo, estoura fogo de artifício na boca do cachorro, que faz tatuagem nos animais, né? Enfim, tem coisas muito absurdas, assim. E essas pessoas, elas somente saíam, né, assinavam um termo circunstanciado, pagavam uma multa, cesta básica, e aí gerava essa sensação de impunidade que eu falei no começo, né? E essa sensação de impunidade, ela não cria um bloqueio nas pessoas, né, de continuar fazendo esses atos. Porque a lei, ela tem essa função, né, de criar um bloqueio nas pessoas que a pessoa não tem dentro de si, para que ela consiga viver em sociedade. E a impunidade faz com que esse bloqueio não exista. A sensação de impunidade faz com que a pessoa não gere esse bloqueio dessa forma, por uma forma imposta pela lei, né? E aí teve essa alteração que eu falei, né? Ainda para mim ainda está longe de ser ideal, mas pelo menos teve um avanço. A alteração ela trouxe a forma qualificada do crime, aumentou a pena para maus tratos contra cães e gatos. E hoje o texto ele é o seguinte, que eu vou ler também. Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados,
nativos ou exóticos. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, o caput continuou igual. E aí, o parágrafo 1º-A, que foi essa alteração, ele diz que, quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput desse artigo serão de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Esse artigo ainda tem o parágrafo 1º, que também coloca a mesma pena para quem faz experiência dolorosa ou cruel em animal vivo. E o parágrafo 2º também é uma qualificadora para quando acontece a morte do animal. Mas para a gente aqui o mais importante é o parágrafo 1º-A, né, que aumentou então a pena para de 2 a 5 anos, além da novidade de não poder mais o agente ter a guarda do animal, né. Então, nesses casos, a gente não fala mais de crime de menor potencial ofensivo. Dependendo do crime, o autor ele pode efetivamente ser levado à prisão. E agora também pode ter a prisão em flagrante, a prisão preventiva. Também não se pode mais ter a transação penal nem a suspensão condicional do processo, porque são benefícios exclusivos para crimes de menor potencial ofensivo. Então, teve essas melhorias, né? Mas, infelizmente, ainda, né, isso só diz respeito a cão e gato. Então, todos os outros animais continuam entrando no caput, né? Mesmo outros animais domésticos, como alguns pássaros, coelhos, hamsters, animais silvestres que sofrem muito no transporte, né, do tráfico internacional. Eles têm a acomodação, o trajeto, eles têm muito maus tratos ali. E também em áreas rurais, né, que a gente sabe que tem muitos maus tratos em áreas rurais, né, tem algumas regiões que é até comum a zoofilia com a relação a esse tipo de animal rural, né. Então, é muito triste que esses animais fiquem fora dessa alteração legal, mas o deputado Fred Costa, que foi o autor do projeto de lei, ele explicou que, no começo, ele queria que todos os animais entrassem nessa alteração, mas que ele sentiu a pressão da bancada ruralista, né, da famosa bancada do boi, que eles não deixariam de forma alguma passar essa alteração se tivesse todos os animais envolvidos. Então, ele preferiu fazer alterações, né, no projeto de lei para ter alguma melhoria para a impunidade pelo menos diminuir, né. Bom, então, para concluir, que eu acho que eu já me estendi bastante, o que ficou claro para mim no trabalho é que, mesmo que já tenha havido um avanço legislativo, né, na proteção dos animais, a gente ainda precisa ter mais debates a esse respeito, a gente ainda precisa cobrar muito dos nossos governantes, porque, afinal, os animais não podem fazer isso sozinhos, né? E, além disso, também a gente precisa cobrar mais, porque, como a gente viu na teoria do link, isso é importante para nós mesmos, né? Para os próprios seres humanos, né? Porque a gente cobrando uma punição mais adequada, a gente pode evitar até mesmo outros crimes, né? Contra nós mesmos, contra outros seres humanos. Bom, era isso. Peço desculpa por ter me estendido e, de novo, agradeço a presença de todos. Imagina, eu primeiro cumprimento a presença da professora Tânia, né, que também hoje leciona Direito Ambiental, e passo imediatamente a palavra para o professor Eric para que ele possa fazer as arguições pertinentes e depois volta para mim para que eu possa fazer alguma arguição à candidata. Com a palavra, professor Eric. Bem, mais uma vez, boa noite. Quero parabenizar a candidata novamente, porque fez um trabalho bem elaborado, bem consistente. Ele teve todo um percurso que você vai, na leitura, ela vai te instigando a conhecer mais e a buscar os detalhes do desenvolvimento do texto. Agradeço ao convite do professor Alessandro para participar dessa banca. É sempre bom a gente atuar e poder participar de áreas que a gente não está no nosso dia a dia, né? Porque é um aprendizado. Eu me coloco aqui muito mais como um aprendiz, né? Do que como um professor. Eu estou arguindo porque o assunto me interessou. E cumprimentar também a professora Tânia pela presença aí, por prestigiar aí a banca, né? Como o Alessandro está atuando aí, está dando aula de direito ambiental, mas é sempre muito gentil com os alunos e está sempre presente. Sempre muito grato poder estar junto com a Tânia nesses eventos.
Queria, antes de fazer alguma pergunta, comentar que estou muito mais próximo ao seu entendimento com relação à linha, né? é, de como deve caminhar a proteção, o fundamento da proteção, a visão, embora seja uma visão que seja aplicada, acho que ela tem um viés muito utilitarista, acho que esse fundamento do dano psicológico talvez seja o menor dos problemas, né? Quando a gente pensa na agressão ao meio ambiente, a visão biocêntrica, para mim, ela é muito mais coerente. Gostei do seu comentário quando tratou desse assunto, até porque nós somos os grandes causadores do dano, né? E somos apenas uma das formas de vida, né? A forma de vida dominante, né, no planeta Terra, e por conta disso a gente tem responsabilidade. Nós estamos no campo dos deveres. Então, a crueldade contra os animais não pode ser reprimida apenas porque causa dano psicológico ao ser humano, né? Fica com viés muito utilitarista esse fundamento. Acho que quando a gente olha para a nossa responsabilidade, para o grau de dano que a gente ocasiona com o nosso meio de vida, o nosso modo de vida, todo dia ao meio ambiente, né? E a vida não pertence exclusivamente a nós, acho que é muito mais coerente a gente pensar na fundamentação aí da proteção, né, aos animais e contra a crueldade. Então, queria só manifestar minha concordância aí com o seu comentário aí durante a apresentação. Com relação às perguntas, né, eu queria questioná-la sobre algumas questões que me chamaram a atenção. Você acredita, por exemplo, que com esse aumento da pena, né, a lei de crimes ambientais ela vai produzir um resultado mais eficaz para reprimir a crueldade, né, contra os animais, especialmente aí cães e gatos? Bom, eu acredito que é um primeiro passo, né? Sempre a questão de você poder ser preso, ela sempre gera um pouco mais de medo do que você só pagar uma cesta básica, né? A gente sabe que a lei não fala em cesta básica, mas é o que acontece na prática, né? Mas eu acho que existem outras formas também, e aí não na lei, né? Eu acho que até essa própria questão da cesta básica, porque ainda alguns crimes não vão acabar indo para a prisão, né? Alguns crimes vão ser colocados com uma pena um pouco menor e vai poder ser feita a alteração para restritivas de direito, né? Então eu acho que isso também seria válido você colocar uma pena restritiva de direito que educasse a pessoa, né? Colocá-lo para trabalhar, por exemplo, numa ONG de animais, ou fazer aqueles grupos de terapia, ou até mesmo em ONG de violência doméstica, até como, né, entrando naquela questão da teoria do link, para evitar que essa pessoa ela desenvolva essa agressão para outras pessoas, né? Mas eu entendo que um aumento de pena, nesse caso, eu não acho que todos os casos aumento de pena resolva, né? Eu acho que nesse caso, porque antes era uma pena muito branda, para um crime que acontece muito, eu acho que aumentar um pouco a pena e gerar essa questão da pessoa pensar antes que ela pode efetivamente ser presa e não só assinar um termo circunstanciado e ir embora, eu acho que isso pode efetivamente melhorar um pouco, sim. E mais uma questão que eu também, outra coisa que me causou bastante estranheza, e você comentou, inclusive com relação ao deputado que propôs a restrição para cães e gatos para animais domésticos, por conta da bancada ruralista, né? A gente olha no primeiro momento e fala assim, não, viola o princípio da igualdade. Claro que não viola, né? A gente não está tratando dos direitos individuais, né? Lá na Constituição, mas é uma coisa que causa uma estranheza muito grande você pensar em dois apenas animais domésticos e não em todos os animais domésticos, né, como merecedores de proteção.
né? sim. Eu estava lembrando até de um caso aí que chegou a ser discutido no STJ um tempo atrás, aí do habeas corpus para o chimpanzé, né? Que tinha 99% de material genético humano, e depois o STJ entendeu que não poderia, né? Ele não fazia jus, não teria direito ao habeas corpus a despeito dessa proximidade, né? Essa familiaridade com a gente. Mas pensando numa aplicação prática da lei para outros animais domésticos, eu sei que quando a gente, por exemplo, pensa nos direitos difusos, direitos coletivos, a Cláudia Lima Marques fala do diálogo das fontes, de você aproveitar algum diploma legal para poder aplicar em outro ramo do direito, no caso dela, no direito do consumidor. Essa pena, você vê, como não é possível aplicar uma pena, né, com uma aplicação, uma extensão analógica no direito penal, não sei se você, da pesquisa que você viu, se você encontrou alguma medida, pelo menos na parte civil, no direito ambiental, mas na parte ou administrativa ou civil, que na punição, a utilização desse dispositivo legal para também promover alguma restrição, alguma sanção com outro caráter não penal para violadores que agridem animais domésticos que não sejam cão e gato. Na verdade, uma coisa que eu pesquisei, que eu localizei, que foi uma jurisprudência, na verdade, né? E aí não só para animais, outros animais domésticos, né? Eu acredito que para todos os animais, né? Era uma mulher que ela se dizia protetora dos animais, só que ela pegava muitos animais e as ONGs começaram a achar estranho e contrataram um detetive particular. E, se não me engano, foram, acho que mais de 37 animais que ela matou. Nossa. E ela se dizia protetora, ela resgatava e tudo mais, e ela matava ela aplicava realmente um anestésico, né, para parar o coração do animal. Isso que foi descoberto. E nesse caso, ela chegou a pegar, se não me engano, acho que foi 16 anos de prisão. Isso porque foi entendido que ela cometeu um crime contínuo, né? Uhum. Então, por ser crime contínuo, poderiam se somar as penas. E aí ela chegou, efetivamente, isso mesmo antes do aumento, né? Antes dessa alteração que teve em setembro de 2020, né? Então, eu até comentei, né, nessa parte da jurisprudência, que isso pode ser uma forma de se abrir para outros casos, né? Talvez não vai conseguir, num caso de uma pessoa que se pegue com um maltrato, né, que maltrate um animal, mas que uma pessoa que tenha esses crimes, cometa esse crime várias vezes, mesmo com outros animais, que se utilize essa jurisprudência para conseguir penalizar a pessoa de uma outra forma, né? Legal. Tá bom, eu agradeço a candidata aí, a oportunidade das perguntas, agradeço ao Alessandro e passo a palavra, devolvo a palavra aí para o professor Alessandro. Eu que agradeço, professor. Só uma retificação, Carol. Nesse caso, ela afastou o crime continuado e aplicou o concurso material. É o contrário, porque aí o crime continuado você tem uma diminuição da pena, porque é aplicada como qualificadora. Aí no concurso material, essa decisão ela foi uma decisão inovadora, né? Porque Sim, ela foi a somou primeira. 37 vezes, acho que a pena para esse tipo de crime, e ela foi condenada numa pena e está presa, né? Eu até olhei o processo hoje, só por curiosidade, continua presa, né? Sim. Então, eu gostaria de fazer alguma pergunta. O Eric já quase me deixou aqui sem perguntas para fazer, porque a Carol abordou assim, de uma forma coesa, contínua, de forma clara, passando por todos os tópicos do seu trabalho, desenvolvendo raciocínio lógico, que dificulta muito o professor que vai fazer a arguição, né? Mas uma coisa que a Carol, vou chamar de Carol porque eu tenho uma liberdade com a aluna, né? O orientador acaba criando uma liberdade, muito tempo conversando sobre o tema, né? A Carol sabe que durante as aulas eu sempre instigava o aluno defendendo a farra do boi, que era uma forma de mostrar um outro viés, né? E ela abordou muito bem esse trabalho, não só na visão do professor Fiorilo,
em que tutela a crueldade para proteger o ser humano de não ter uma violação psicológica, como o professor Eric passou, né? Comentou, né? Mas também a questão passando por uma visão biocêntrica, né? E muitas vezes as visões, muito embora sejam diferentes no seu nome, o objetivo é comum, né? Que é a proteção da fauna, da flora, do meio ambiente. E uma coisa que não foi abordado pela Carol, e a gente tem que encontrar alguma coisa para poder arguir, né? É a questão da religião. Isso eu acho importantíssimo, né? Por conta de algumas religiões utilizarem sacrifício de animais como forma de exercer a plenitude da religião. Nesse caso, o que deve prevalecer? Porque uma das características do direito difuso é geralmente essa intensa litigiosidade interna. E nós temos aqui um direito fundamental, que é o direito à religião, e nós temos aí também a tutela, que não pode um animal ser submetido à crueldade. Nessa hipótese, eu gostaria de arguir no seguinte sentido: o que deve prevalecer? A liberdade de religião ampla ou deve-se prevalecer a tutela de não submeter um animal a um sacrifício, uma crueldade, né? Isso teria uma finalidade para contemplar a plena, em sua plenitude, o exercício da liberdade religiosa como direito fundamental? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Bom, eu acredito que a religião ela é um direito fundamental, então ela tem que ser respeitada, sim, independente de quais sejam os ritos dessa religião, né? Então, assim como na questão do abate para alimentação, da utilização para as pesquisas, né? Eu acredito que deve sim ser preservada a religião, mesmo que ela se utilize de animais. E da mesma forma que esses outros casos, também deve ser vedado a crueldade da forma como isso acontece, né? Porque eu acho até complicado você dizer que uma religião não pode matar um animal, sacrificar um animal por uma questão religiosa, se a gente sacrifica um animal para alimentação, né? Então, muitas vezes, inclusive, religiões que fazem esse sacrifício, eles fazem o sacrifício do animal e eles utilizam a carne do animal, comem a carne, utilizam a pele, o couro do animal para fazer roupas e tudo mais. Então, é difícil dizer que não poderia, sendo que a gente é uma sociedade que mata o animal para comer, que a gente usa o animal para fazer experiências, né, testes. Então, sim, para mim, a religião ela deve prevalecer, sim, mas também deve-se tomar cuidado com abusos na questão da crueldade, como isso é feito. Tá certo. Eu estou satisfeito. Eu vou deliberar com o professor Eric agora para atribuição da sua aprovação ou não e da sua nota. Tá bom. Vocês podem ficar na sala, a gente vai fazer diferente. Eu falei para o professor, para não ter que todo mundo sair e entrar, vocês continuem na sala, eu converso com ele pelo WhatsApp e a gente já volta aqui com o microfone aberto e com o vídeo. Se vocês quiserem conversar, fiquem à vontade enquanto a gente está deliberando, tá bom? Tá certo. Ai, acabou. Parabéns! Parabéns, Carol! O parabéns Obrigada. mesmo vai vir daqui a pouco, mas você mandou muito bem, viu, Carol? Muito Obrigada. É vermelhinha aqui. Legal, Carol. Valeu. Os 10 Muito bom. iniciais, né? É muito interessante esse tema aí. Né? Interessante, né? E é um tema muito pouco tratado, né? Queridos. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Carol. No finalzinho, mas pelo menos ouvir a sua arguição. Pô, você veio. Para comemorar a nota contigo, que estava numa outra reunião que você estendeu um pouco mais, mas como eu falei para você, se terminasse em tempo, eu ia dar uma entradinha, para dar um cheirinho aqui. Parabéns. Parabéns. Depois eu vou assistir a gravação para, se você também puder disponibilizar o trabalho para leitura, porque o tema, como disseram, é muito interessante, atual. Gostaria de ver. Eu mando, sim, pode deixar. Então, tá joia. Parabéns, Carol. Valeu, Bruninha. Tá vendo, mulher? Arrasou. Isso a gente já sabia, né? Aguardar a nota só porque é de praxe, mas você mandou muito bem. Parabéns.
Ótimo Obrigada. trabalho, você abordou lindamente. E se estava nervosa, não pareceu, viu, Carol? Então, o bom da online é que não dá para ver as mãos tremendo, né? Quando Não, eu mas dá para fico sentir o ao timbre. vivo, O timbre ele fica um pouco tremido. Você não, seu timbre foi preciso. Pessoal, foi rápido, de forma unânime aqui, tanto eu como o professor Eric, atribuímos nota 10, tá? Não só pelo trabalho escrito, como pela apresentação. Assim, impressionante o domínio do assunto, a clareza na exposição, não gaguejou nenhuma vez, né? Então, meus parabéns, Carol, seu trabalho está muito bom, né? A gente vai até indicar para ser disponibilizado como um modelo a ser seguido lá na biblioteca, né? Alguns trabalhos nós selecionamos. E eu só fico chateado de não te reprovar para não manter você dentro dos quadros de aluno, né? Porque, sem dúvida, né, é o tipo de aluno que vai deixar saudades na nossa instituição. Aluno não, tipo de aluna que vai deixar saudades na nossa instituição. E eu falo como professor e como coordenador, eu nunca vi a Carol brava. Nunca vi a Carol brigar com ninguém. Ela sempre de bom humor, sempre dando risada, sempre acolhendo os professores com alunos. Todas as provas muito bem escritas, dava para perceber o nível de comprometimento, de estudo, não só nas provas, mas nos trabalhos. Então, a Carol é uma aluna que realmente vai deixar tirando por saudade. meio ponto, né? Para arredondar para 10, né? Às vezes a gente tirava meio só para aprender a lidar com a resiliência, né? Criar aquela resiliência, mas foram poucas, eu não me lembro de ter dado nota abaixo de 8, 7. Enfim, todas as disciplinas que eu dei, o seu comprometimento foi sempre exemplar. Então, realmente, muitos alunos dessa turma vão deixar saudades. Você vai ser uma dessas alunas que, com certeza, é aquele sonho do professor, né? Ter uma aluna assim tão dedicada como você, que sempre foi para estudar com prazer, né? Assim, com alegria. É isso que a gente gosta de ver, o aluno chegar com alegria, entra rindo, sai feliz, nunca desrespeitou nenhum professor, nunca reclamou de ninguém e sempre adotou com muita responsabilidade todos os trabalhos que lhe foram impostos. Então, eu parabenizo você, a gente vai sentir sua falta, espero que você não abandone a nossa instituição, sempre faça visita, para a gente dar um abraço na colação de graus, sei lá se a gente vai conseguir fazer presencial ou não, mas assim que essa pandemia voltar, você fica devendo uma visita para a gente, até para dar uma palestra para os alunos que estão começando agora, para motivá-los a estudar, mostrar os desafios que foi durante o curso e mostrar o seu comprometimento. Então, meus parabéns, nota 10, indicação para publicação. Tá certo? Obrigada. Parabéns. Se me permite a sugestão, ela podia vir apresentar o trabalho na semana integrada aí do segundo semestre. Boa. Com certeza. Já fica o convite, então. Não é nem convite, para a professora Ana Carla já foi uma intimação, então, né? Então, fica o convite, porque é um tema que você pode ampliar para trazer mais casos práticos, etc. E na semana integrada, como nós temos ali as oficinas e uma diversidade maior, né? Eu me lembro quando era coordenador do curso, às vezes conseguir palestrante para aquele tema que se escolhia era difícil. E agora a semana integrada, eu acho que ela ficou mais dinâmica. Você tem mais chance de apresentar um trabalho e, além disso, né, a participação do aluno é fundamental. Nós tivemos aí 2 alunos, a Michele e um outro aluno era o que apresentou sobre. Foi que a professora Tânia que organizou, né? Serafim, isso. Eles apresentaram, então foi muito bacana, os alunos tendo a chance de ver o potencial que vocês, né, a qualidade que vocês saem da faculdade. Então, meus parabéns, Carol. E com certeza, toda vez que eu for no Fórum Jabaquara, estarei lá para passar lá no balcão e falar, cadê minha aluna? Agora eu vou falar minha ex-aluna, né? Agora é ex-aluna. Mas quem sabe um dia eu volto para fazer uma pós em ambiental. Bom, já vai voltar para a semana integrada. Já tem um convite da professora Ana Carla. Não esquece, Ana Carla. Anota na agenda para a gente não esquecer de convidar a Carol. Tá certo? Pode deixar.
Pessoal, eu vou pedir licença, eu vou sair dessa sala com o professor Eric, vocês podem continuar se quiser, que eu tenho uma outra banca para arguir. Então, fica aberto aí para vocês com esse endereço, se vocês quiserem comemorar, tomar uma taça de vinho, etc. Mas eu e o professor Eric temos outra banca, tá bom? Então, Tchau, foi um gente. prazer Parabéns, estar Carol. aí. Obrigada, professor. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Carol, eu também tenho, acredite se quiser, mais uma reunião. Então, eu deixo um beijo e peço que você, por favor, me mande seu trabalho, que eu quero ler com calma, tá bom? Tá bom, mando sim, pode deixar. Todos. Parabéns, Carol. Parabéns. Belo Beijo, trabalho. Obrigada. Dani, parabéns. Obrigada, Mais uma gente. vez, parabéns, Carol. Tchau, tchau, professora. Tchau, galera. Até. Obrigada. Arrasou, Carol, continua firme. Quero te ver lá falar nessa vibe de trazer os alunos aí que a gente conseguiu inaugurar, né? Os bons alunos, os alunos comprometidos. Acho que o professor Alessandro já te falou tudo, né? Você é incrível, uma aluna super comprometida. Foi uma honra muito grande estar aqui com você, compartilhando desse momento tão especial que é a finalização aí, né? Através do TCC. Parabéns pelo esforço, parabéns pelo estudo e, sobretudo, por ser a Nina, né, Carol? Obrigada, obrigadão por ter vindo, Tânia. Imagina. Tchau, tchau. Um beijo, tchau. Beijo, tchau. Carol, mais uma vez, abraços. E ainda Obrigada. bem que você não ficou estressada, você vê? Agora eu vou ficar, acho que eu vou perder noite de sono. A hora que chegar a minha vez, você vê, não é fácil. Mas, parabéns mais uma vez, querida. Obrigada, merece tudo de obrigadão. bom. Valeu por ter vindo. Obrigada. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.